Será que você tem um limite? Será que você se impôs um limite? Será que você talvez acredita que você pode ir até um ponto, você se estabeleceu um teto? Isso é muito importante. Qual o limite que você mesmo se impôs? Porque Deus não nos coloca limite, mas nós nos colocamos muitos limites. A palavra diz aqui em Provérbios 18:14, que diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, o que limita o homem, fala comigo pessoal, o que limita o homem não são as circunstâncias, é o espírito. Às vezes você pode viver situações como a gente vai viver. Todos os dias nós temos lutas, né? Tem aquele dia que tem mais luta. Tem aquele tempo na nossa vida que a luta é maior. Mas todos os dias nós temos batalhas. Mas o que nos limita não são os problemas, não são as circunstâncias, é o espírito. O espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, ele pode estar com o corpo saudável. Você já não viu aquelas pessoas que estão sentindo uma situação negativa, estão oprimidas, ela vai em um monte de médicos, faz uma bateria de exames, e o médico fala para ela que ela não tem nada. Ah, você está perfeita aqui, clinicamente você está perfeita. Você já não viu isso? Sim ou não, pessoal? Então, mas o espírito deprimido, às vezes vai ver, saudável, o corpo está certo, não está faltando nada, mas tem um espírito deprimido aí, quem o levantará? Se você se entrega internamente, quem vai te levantar? Mas às vezes você está passando por um problema, mas você está com o espírito forte. Às vezes, quantas vezes a gente viu pessoas passando por tratamentos médicos, mas com o espírito feliz, alegres, confiantes. Então, o espírito do homem o sustenta na doença. Então, você está forte espiritualmente. O seu corpo pode estar passando por um processo, mas a sua mente, o seu espírito, a sua fé te sustentam. Então, o espírito do homem, ele sustenta ou ele derruba. Então, o que limita a nossa vida é um espírito errado. E o que nos dá força é o Espírito de Deus. Muitos se apoiam em pessoas que desistiram. Pegam um espírito derrotado. Elas se consolam. Elas falam aquela expressão, né? Bom, eu não sou o único. Isso é muito feio, isso é muito triste para uma pessoa que Deus preparou algo tão incrível para nós. A pessoa vê outro, a família inteira derrotada e ela fala, eu não sou o único. Não. Nós temos que nos levantar. Quem se levantará diante de um espírito abatido? Como é que você vai ter força se você está com o espírito abatido? Não tem, é impossível. Então é necessário uma mudança. É necessário a busca por essa visão, é necessário uma mudança de espírito. Então é muito importante nós não nos acomodarmos, porque muitos perdem uma vida, porque elas se acomodaram, elas aceitaram coisas, elas se acostumaram com resultados miseráveis. E a palavra diz o quê? Que desde os dias de João Batista, o que acontece, pessoal? O reino dos céus é conquistado como? A força. Então não dá para falar que nós temos fé se nós não tivermos força. E o que é força? Fala comigo, força é coragem. Fala comigo, fé exige coragem. Por que Abraão é o pai da fé, pessoal? Porque ele teve coragem. Ele estava disposto a matar o próprio filho, porque ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar Isaac. Fala comigo, todos que estão numa alta posição tiveram que tomar decisões corajosas. Vamos de novo, pessoal. Todos que estão numa alta posição tiveram que tomar decisões corajosas. Quem está numa posição corajosa não é mais um no meio da multidão. Quem está numa alta posição, ele precisou ir contra a maioria. Então não é um ou outro. Então a gente nunca vai encontrar vencedores, homens firmes, estáveis, vencedores, no meio da multidão. Nós precisamos nos destacar.
Porque todos os que estão numa alta posição tiveram que tomar decisões corajosas. Então fala comigo, a diferença de coragem e loucura é o resultado. As pessoas falam, não, mas o que você está fazendo aí é loucura. Vamos ver o resultado então. O resultado vai dizer se o que você fez foi na força do braço, foi numa impulsividade, numa carnalidade, ou se aquilo realmente tinha potencial, tinha fundamento. Então eu quero que você frise isso. Todos, fala, todos. De novo, todos. Lembra disso, todos. Não adianta falar, não, para ele foi mais fácil. Não, para o outro foi mais, para mim foi mais difícil. Não. Todos que ocupam uma alta posição, todos que são relevantes, todos que são pessoas admiráveis, todas que são pessoas invejadas pelos seus resultados, tiveram que tomar decisões corajosas. Ah, mas isso é loucura. Será? Será que é coragem ou é loucura? Vamos ver o resultado. Quais são os resultados dessas atitudes corajosas? Aí a gente vai saber se são atitudes insanas, vai resultar em coisas fracassadas. Mas se aquilo tem sido feito com coragem, aquilo vai se estabelecer. Então muitos estão no mesmo lugar, por quê? Porque não tem coragem. E se não tem coragem, fala comigo, não tem fé. Se não tem coragem, não tem fé. Então, o que acontece? Ele não declara por quê? Porque ele não crê. Ele não arrisca por quê? Porque ele não crê.